Olá, você aí que gosta de filmes, seja bem-vindo a esse canal. Aqui nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre Rua do Medo 1978, que é a parte 2 dessa trilogia. E olha, pessoal, já adianto pra vocês que esse filme aqui foi melhor do que o primeiro, então fica comigo até o final desse vídeo porque tem muita coisa interessante pra gente conversar sobre ele. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre o filme 2, eu quero lembrar vocês que eu já fiz um vídeo falando sobre a parte 1 dessa trilogia, que é Rua do Medo 1994. Vou deixar aqui no card pra vocês esse vídeo pra você assistir, caso não tenha assistido ainda. E se você ainda não assistiu o filme 1, vai lá e assiste porque ele também é bem bacana. Bom, então aqui nesse filme a gente vai ter a oportunidade de ter um aprofundamento maior na história da Sarah Fier. A gente vai conseguir entender um pouquinho mais aqui sobre todo o contexto de tudo que tá acontecendo, além da gente conhecer também outros personagens que também são peça importante nessa história, que também de alguma forma vão acabar contribuindo aí pro desenvolvimento dessa resolução, que obviamente não aconteceu aqui nesse filme, mas que vai acontecer no próximo filme. Então aqui nesse filme a gente basicamente vai ver a mesma coisa acontecendo ali do filme 1, né? Nós vamos ter aqui uma série de adolescentes que vão ser perseguidos por um assassino misterioso e tudo isso vai estar envolvido com essa coisa toda aí de Shadeside, Sunnyvale e também com a história da Sarah Fier, né? Essa coisa toda aí de maldição. Você pode pensar que isso faz desse filme aqui ser simplesmente uma repetição do primeiro, mas a gente vai ter algumas coisas aqui que vão dar uma diferenciada bem interessante nessa história. Primeiro, a ambientação é no ano de 78, né, 1978, e a gente vai ter aqui um ambiente de acampamento com vários adolescentes, tanto da cidade de Sunnyvale quanto também a cidade de Shadeside. Bom, então nós vamos acompanhar aqui duas protagonistas e outros adolescentes também, né, que são aqui as irmãs Catherine ou Zig, né? E também a Cindy. A Zig é aquela menina rebelde que acha que Shadeside é uma cidade amaldiçoada, que eles nunca vão conseguir sair dessa situação, mais ou menos ali como a Dina pensa, né? Por outro lado, nós vamos ter a Cindy, que é a irmã dela, que é totalmente o inverso, é aquela garota que tenta ter a vida perfeita, mas que no fundo sabe que a realidade delas é bastante difícil. Então nós vamos ter aqui essas duas irmãs que, apesar de se amarem, vão estar ali o tempo todo brigando uma com a outra, tendo bastante conflitos ali de ideias. Além disso, a gente vai ter outros elementos clichês aqui de histórias adolescentes, como a inimiga da protagonista, que o tempo todo azucrina a vida dela, que o tempo todo provoca a menina. Vamos ter também aqui o desenrolar de algumas histórias amorosas, o que é bastante clichê, mas isso é feito de uma forma bastante competente, assim como foi feita também ali no primeiro filme. Então tá tudo certo e eles usarem aqui esses elementos porque eles funcionam bastante no desenrolar dessa história. E de forma geral, os personagens aqui desse filme, eles se encaixam bem, cada um no seu papel, e isso tudo acaba ajudando bastante a tornar a história mais atrativa. E sobre as protagonistas aqui desse filme, que são a Cindy e a Catherine, eu achei que eles deram um desenvolvimento bacana para essas duas personagens. A Cindy, apesar de no início do filme parecer ser aquela menina frágil, que não tinha coragem de matar uma mosca, no desenvolver da história ela teve que tomar decisões difíceis e na hora que ela teve que dar conta do recado, ela foi lá e fez o que precisava fazer. Assim como eu achei legal também o desenvolvimento que eles deram aqui para a personagem da Sadie Sink, que eu achei bem bacana a atuação dela aqui nesse filme, principalmente nas cenas ali de perseguição, de ação. Eu acho que ela conseguiu desenvolver bem aqui o papel dela. Uma outra coisa interessante aqui sobre esse segundo filme é que toda essa atmosfera aqui de acampamento, né, de floresta, enfim, deixa a história toda com um ambiente mais tenebroso e mais pesado do que o primeiro filme. Eu achei a ambientação muito bacana e eu achei que isso ajudou bastante a criar toda essa atmosfera de suspense, de terror, de perseguição, né, de você ter ali um assassino à solta num acampamento de adolescentes. Então eu achei que isso acabou funcionando muito bem nesse filme e deu até um peso, né, deu até aí um clima de terror bem maior do que o que a gente teve ali no primeiro filme, apesar do primeiro filme também ter feito isso de uma forma bem legal. Além disso, aqui nesse filme a gente vai ter mais cenas pesadas, mais violentas de morte aparecendo, o que é um pouco diferente ali do primeiro filme, que eu achei um pouco mais leve. A gente basicamente vai ter ali uma cena mais forte já quase no final do filme, e aqui não, aqui a gente já começa com a primeira morte sendo bem mais pesada, e a gente também vai ter outras cenas aqui nesse estilo. Então de forma geral esse filme aqui ele é mais pesado do que o primeiro. Uma outra coisa interessante aqui sobre esse filme é que, pra mim, pelo menos, o elemento terror ele acaba se sobressaindo um pouco mais do que o elemento sobrenatural. Obviamente a gente vai ter o elemento sobrenatural sendo tratado aqui no filme, né, até porque esse é o ponto principal da história, mas ainda assim eu tive a sensação de que a gente teve mais
mais cenas de perseguição, a gente teve mais cenas de violência, mais cenas de mortes. Então o elemento terror ele acabou se sobressaindo aqui em relação ao elemento sobrenatural. E para mim isso foi uma ótima escolha porque acabou dando uma identidade própria para o segundo filme e acabou dando uma atmosfera também bem interessante da gente acompanhar aqui do início ao fim. Esse filme ele também é um pouco mais longo e eu não me senti cansada assistindo ele. Foi um filme que conseguiu me entreter e prender a minha atenção do início ao fim. Ali no final do filme nós vamos ter uma espécie de plot twist sobre a identidade das irmãs para saber quem sobreviveu e quem morreu, o que pessoalmente para mim não foi um plot twist porque pelo menos para mim já estava bastante nítido, já estava na cara que a pessoa que havia sobrevivido tinha sido a Catherine, então isso não foi necessariamente um elemento surpresa para mim. E sobre a morte das duas irmãs que ocorreu ali no final do filme, eu achei que esse elemento ele não foi tão bem trabalhado quanto foi no primeiro. A gente viu que a Sam conseguiu voltar, né, conseguiu ser ressuscitada ali pela Dina, né, depois de ter sido afogada, porém a morte da Catherine aqui foi bem diferente, né, a menina morreu ali de um jeito bem brutal, de um jeito bem violento, então até mesmo pelo fato da morte da cena delas ter sido bem gráfica, né, ter sido bem violenta, bem brutal, eu penso que seria muito difícil a garota conseguir voltar à vida depois de todos aqueles ferimentos. Um outro ponto que eu achei que no primeiro filme funcionou melhor aqui do que nesse foi o fato da Cindy ter deduzido ali no final que eles estavam perseguindo a Catherine simplesmente porque o sangue dela havia sido derramado ali na mão, né? Não tinha como ela saber essa informação, então ela simplesmente deduziu aquilo ali do nada. Então eu penso que esse elemento ele foi melhor trabalhado no primeiro filme. Uma coisa que me deixou bem curiosa foi o fato de eles simplesmente terem deixado a Sheila desmaiada lá no banheiro e a gente simplesmente não saber o que aconteceu com a garota. Eu não sei vocês, mas desde a hora que a Catherine deu o soco nela e ela ficou desmaiada ali, eu fiquei bem curiosa em saber se a menina morreu, se a menina conseguiu sobreviver ou não. A gente não teve nenhuma informação sobre isso, né? Mas enfim, o fato é que eu fiquei curiosa em saber o que aconteceu com ela e infelizmente a gente não teve essa informação aqui no filme. Então, galera, de forma geral, esse filme aqui, pra mim, ele foi melhor do que o primeiro. É um filme que vale a pena você assistir e que eu fiquei bastante curiosa também pra conhecer um pouco mais da história da Sarah Fier. Eu acho que eles estão deixando pra soltar essas informações no último filme, né? Já que ele vai se passar justamente aí no ano em que ocorreu toda essa questão aí com a personagem. Então, eu acredito que eles vão explorar isso um pouco mais aqui nesse último filme. Eu tô bastante curiosa pra ver como eles vão fazer a união desses dois elencos nesse último filme e eu já tô bastante ansiosa para assistir essa continuação. Então, fala aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam da continuação de Rua do Medo, se vocês preferem o primeiro filme ou esse segundo filme, se vocês também ficaram curiosos para saber o que aconteceu com a Sheila. Aproveita também para você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, ative o sino das notificações para você saber quando a gente postar coisa nova por aqui. Fica ligado porque a gente também vai falar sobre o terceiro filme dessa trilogia e não esquece também de deixar o seu joinha aqui porque isso ajuda demais a gente. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, a gente se vê então numa próxima oportunidade.